Goiás consegue fazer o seu primeiro gol fora de casa no Campeonato Brasileiro, consegue também um empate, mas pelo geral da partida, daria sim para buscar os 3 pontos. Longe disso de ser um resultado ruim, desastroso, você jogando fora de casa até consegue criar as principais oportunidades antes de levar o gol. O Bahia tem um momento melhor, o Goiás consegue empatar rápido na cobrança de falta do zagueiro Bruno Melo e na segunda etapa o ritmo caiu. Acho que é algo natural pelos desfalques do time, pela sequência longe de Goiânia também, jogo todo meio e final de semana, e vai ser assim até o final do mês de junho. O Emerson Ávila, na minha avaliação também, fez algumas mudanças erradas ou que pelo menos não funcionaram na segunda etapa, né? Com o Dodô, com o Gabriel Novaes. O time caiu demais de rendimento no segundo tempo, até deu mais sorte de não levar o gol. O Bahia também não é tudo isso ainda, está num grande processo de reformulação, mas também o Gabriel Novaes, se tivesse feito aquele gol, possivelmente traria os 3 pontos para a Goiânia. Enfim, trazer um pouco mais de detalhes sobre o que foi essa partida. Pelo menos o Goiás dando sequência na sua pontuação, afastando um pouquinho mais da zona de rebaixamento e, por que não, sonhando com algo a mais. Enfim, essa sequência de pontuação dentro e fora de casa é sim muito importante, mas obviamente, né, algumas coisas para melhorar e principalmente pelo elenco, que se tivesse mais três peças, né, titulares ali na zaga, no meio de campo e um ponto esquerda de verdade, né, um jogador de ataque que saiba driblar e fazer gols, o Goiás poderia sonhar com algo melhor no Brasileirão. Mas se não é possível, enfim, comentar o que tem para hoje. Só antes de começarmos o nosso vídeo, peço para você deixar seu like, se inscrever também aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. E também se inscreva no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, para a gente chegar nessa marca de 1.100 inscritos lá, né, em nosso canal alternativo. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição também, combinado? Para você palpitar na sequência da rodada do Campeonato Brasileiro, te indico a Sorte GoBet, casa de apostas esportivas, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, diretamente do WhatsApp. Por exemplo, além dessas várias partidas, né, das 6h30, quero comentar daqui a pouco, amanhã, no domingão, também teremos outras partidas legais e você pode palpitar com ótimas cotações lá na Sorte GoBet. Flamengo e Corinthians, um empate nesse jogo 3,33 a cada real apostado, uma vitória do Flamengo em casa 1,38 e uma do Corinthians fora 6 a cada real apostado. Teremos também Grêmio Internacional, com o triunfo do Grêmio em casa 1,99, um empate 2,65 e uma vitória do Internacional fora 3,15. Além de todas as partidas, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, teremos aí, por exemplo, CRB e Vila Nova, Ponte Preta e Guarani, Criciúma e Ceará, Chapecoense e Juventude e muito mais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, da Sorte GoBet e também no primeiro comentário fixado. Então bora lá, né, inicialmente falar sobre esse resultado, que não tem como ser ruim. A gente imaginando, por exemplo, um cenário de Campeonato Brasileiro, o Bahia com investimento maior, é óbvio, vem da segunda divisão, mas é um time tão grande quanto o Goiás, né, que está acostumado a jogar na elite do futebol brasileiro, então não tem como dizer que assim, é uma surpresa estar na primeira divisão, muito pelo contrário, e ainda assim tem um grande investimento de um grupo do exterior. Mas é óbvio que o time demora para encaixar. Dentro da realidade de você levar um gol fora de casa e buscar o resultado e ainda trazer um ponto para Goiânia, nessa sequência absurda, o Goiás já fez o seu dever de casa na rodada passada, né? Venceu o Botafogo, não tem um cenário anormal. Não chega a ser um resultado brilhante, porque dentro de campo o Goiás dava sim para buscar os 3 pontos, mas esse ponto, dando sequência na pontuação para escapar aí da degola, acho que é sim um resultado bom e vantajoso, né? Já que um concorrente direto também para nos 7 pontos e o Goiás tem um jogo contra o Bahia também em Goiânia no segundo turno. Dito isso, é óbvio que pelo que foi visto em campo, porque o torcedor ele sempre vai olhar pelo lado dele, né? É óbvio que o Goiás também errou alguns gols, mas o Bahia também teve algumas chances, principalmente com o Biel, né, aparecendo ali dentro da grande área, teve bola no travessão e não dá para dizer que foi só o Goiás que atacou e o Bahia se defendeu, ou que só o Goiás teve as principais oportunidades e não conseguiu fazer o gol. Porém, isso vem sendo uma rotina no Goiás. Nas suas principais oportunidades, não consegue converter em gols. E aí, quando o adversário faz o gol, o time cai um pouquinho mais e tem ali um pequeno espaço de tempo, né, onde se você leva o segundo ou terceiro gol, pode abrir o carro. Mas pelo resultado em si, chegando aos 7 pontos no Brasileirão, 14ª colocação, até o momento 2 pontos de distância, né, em relação ao Corinthians também, que é o 17º colocado, e todos os times, né, dentro da zona, o Corinthians, Cuiabá, Coritiba e o América Mineiro fazem jogos difíceis nessa atual 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, de resultado, foi sim, pelo menos na minha avaliação, um bom resultado para o Goiás, conseguindo pontuação, a primeira, né, fora de casa, nessa Série A. Porém, pelo que foi dentro de campo, não seria nenhum absurdo. Assim também como foi, por exemplo, no jogo contra o Internacional, o Goiás ter saído vencedor.
desse duelo. Iniciando com o primeiro tempo, né, onde o Goiás teve uma escalação semelhante àquela que a gente já vinha falando aqui no pré-jogo, com o Alisson ainda permanecendo na ponta esquerda, o Willian Oliveira titular, né, a gente esperava talvez o Felipe Ferreira ou até mesmo o Bruno Santos. O Willian Oliveira até que fez uma partida interessante hoje no jogo contra o Bahia, diria que a melhor dele, né, com a camisa do Goiás. Um time semelhante, infelizmente o Zé Ricardo acabou levando um cartão amarelo, é o único desfalque para o próximo jogo no Brasileirão, diante do São Paulo no outro sábado ou domingo, né, enfim, acho que é no sábado mesmo, no Morumbi. O Goiás começa com até mais posse de bola, ali nos primeiros 5 minutos, rodando muito bem, começa a saída principalmente ali com o Dieguinho e o Maguinho, né, o Maguinho participou muito bem naquela primeira etapa. O Bahia apostou no esquema com 3 zagueiros, porém ficou com a marcação muito frouxa, principalmente no meio de campo. O Goiás soube aproveitar disso e foi mais, digamos, incisivo nas suas jogadas, principalmente com o Palácio. Fez um baita primeiro tempo, né? Eu, se fosse o Emerson Ávila também, não teria tirado ele na segunda etapa, mesmo com o ritmo um pouco caído. O Dodô, né, entrou ali no segundo tempo, não conseguiu nem sequer fazer 10%, né, do que o Palácio contribuiu ali nos minutos iniciais. O Bahia, ele tinha algumas principais características, sempre o lado esquerdo do campo, com o Biel, que estava por ali, e tentava o mais rápido possível jogar essa bola no meio de campo para buscar, por exemplo, a finalização de longa distância. O Goiás até que começou bem, teve ali as principais jogadas, por exemplo, um chute logo aos 2 minutos, né, com o Alisson, um passe bem enfiado ali pelo Zé Ricardo, mas o Alisson erra no domínio da bola. E assim, aquele lance claro, né, que é o ponta para ele dominar bem e já finalizar de primeira ou cortar o marcador, como o Michael, por exemplo, fazia muito bem. O Alisson, ele se embaranou em pelo menos 3 jogadas nesse quesito, né, a bola chega para ele na esquerda contra um zagueiro ou até mesmo um zagueiro meio que já caindo, né, para um lado do campo. O Alisson pega e erra o domínio ou tenta uma jogada, enfim, que não consegue dar sequência. Acho que fez muita falta hoje. Mesmo se fosse o Vinícius tão contestado, acho que o Goiás conseguiria fazer pelo menos um gol nessas jogadas que teve ali as chances com o Alisson, né? Teve essa chance aos 3 minutos, aos 2 minutos, né? Aos 3 minutos também um bom cruzamento do Palácios. O Alisson chega fechando dentro da grande área, mas o Bandeirinha marcou um impedimento. Então a gente já via tanta movimentação do Palácios no meio de campo, né? Fez ali uma excelente partida, e do Alisson também tentando ser esse elemento surpresa. O Bahia errando muita saída de bola. Então o Goiás, quando recuperava, principalmente com o Dieguinho ou o próprio Palácios, rodava aquela bola de uma forma, digamos, mais bem definida, diferentemente dos últimos jogos, né, onde o Goiás demorava demais para definir qual era a jogada. Rapidamente o Palácio já abria ou para o Dieguinho ou fazia, por exemplo, uma parede com o Matheus Peixoto. Então gostei desse ponto, né, do Goiás, que mereceu abrir o placar, acabou ficando com o Bahia. Aos 8 minutos também teve um escanteio bem cobrado do Sandro, o Maguinho bate de primeira, né, dentro da grande área, bem travado. Foi uma jogada bem ensaiada pelo time do Goiás, né, o Sandro fazendo esse cruzamento e o Maguinho pegando de primeira. Aos 10 minutos também um chute de fora da área do Bahia, do David Duarte, tentando surpreender ali a defesa. Acho que foi um dos primeiros chutes, né, do Bahia no primeiro tempo. Aos 11 minutos, uma outra boa jogada do Goiás com o Lucas Alto, que hoje fez uma grande partida, né, principalmente nos seus desarmes e até mesmo na saída de bola, né, por incrível que pareça, o cara que vem evoluindo demais nos últimos jogos. Uma boa saída com o Lucas Alto, ele abre para o Zé Ricardo, que toca para o Dieguinho, e essa bola chega no Palácios, né, dentro da grande área para o Alisson, só finalizar de cabeça, acabou não chegando. Era uma bola que, se tivesse o Peixoto ali dentro da grande área aos 11 minutos, conseguiria sim fazer o gol. Então o Goiás tinha uma certa liberdade, tanto com o Dieguinho quanto também com o Zé Ricardo, e o Palácios nessa movimentação pegava a defesa do Bahia de surpresa. A questão é que quando ele tentava inverter o lance, ficou o outro zagueiro, né, o terceiro zagueiro do Bahia, deixa eu até pegar o nome dele aqui, não fez uma boa partida, o Gabriel Xavier, mas ele é mais alto do que o Alisson, né? Se fosse o Matheus Peixoto, por exemplo, naquela bola, ele conseguiria contribuir. Até teve o gol do Goiás, né, que foi impedido. Deixa eu até pegar que momento que foi o gol do Goiás, foi aos 23 minutos, né, o gol do Matheus Peixoto. O cruzamento espetacular do Sandro, sem muito espaço, ele ainda consegue fazer um cruzamento rápido, né? Uma jogada bem trabalhada. Se eu não estiver enganado, acho que foi com o Alisson, né? Ali pelo lado esquerdo, faz o cruzamento, o Peixoto cabeceia com maestria, mas acaba sendo anotado um impedimento de maneira correta. O Bahia até tenta uma outra chance, teve, por exemplo, outro chute de fora da área do Tassiano, sempre aquelas jogadas rápidas pelo meio. Aos poucos, o Zé Ricardo com o Willian Oliveira foi encaixando muito bem, e no primeiro tempo até que conseguiu contribuir nesse quesito, mas acaba levando o gol. Uma jogada que já havia acontecido nesse chute do Tassiano aos 14 minutos, depois aos 24 mais ou menos, né? Tem uma outra jogada semelhante também, saindo com o lateral esquerdo do Bahia, o camisa 66, deixa eu pegar o nome dele aqui certinho, o Rian, ele consegue uma boa jogada por ali pelo lado esquerdo, abre com o Everaldo para o próprio Biel, né, que finaliza de fora da área
passou com muito perigo. Então, várias jogadas nesse quesito. E o Goiás acaba levando o gol aos 24 minutos. Novamente, uma jogada muito semelhante. Com o Biel pelo meio de campo, ele até tenta a finalização. O Bruno Melo desvia mal ali para o lado. Enfim, não sei o que ele poderia ter feito diferente, mas poderia ter rebatido mais forte, ou para fora, ou para frente, enfim, qualquer coisa. Foi muito mal rebatido, sobra no pé do Everaldo, que corta muito bem o Lucas Halter para fazer ali o primeiro gol, né? Um golaço ali do Everaldo, mas a defesa abriu demais naquela marcação com o Biel, uma jogada semelhante que já havia acontecido outras vezes, né? Durante a partida, um ponto que o Goiás poderia ter ficado um pouco mais atento. Era o único lance perigoso do Bahia, algo que poderia ter sido evitado. Enfim, leva o gol muito cedo e aí tem um pequeno momento onde o time acaba caindo um pouco de ritmo. Até tenta ali um chute do Alisson aos 26 minutos, o Bahia tem uma outra cobrança de falta aos 28 minutos também, a bola sobra e tenta uma finalização de fora da área. Enfim, ficou ali um momento difícil do Goiás com maior dificuldade, principalmente no seu meio de campo. Até o Palácio de novo chamar a responsabilidade, acho que foi uma bola cavada do William Oliveira. O Palácios tenta fazer o giro e sofre a falta ali perto da grande área. O Bruno Melo vai lá, que até, eu não diria que ele errou no gol, mas poderia ter feito algo diferente. Geralmente quando o Bruno Melo tem alguma coisa assim que possa contestar a titularidade dele, ele costuma fazer gols, né? O zagueiro artilheiro do Goiás, marcando o 6º gol dele, se eu não estiver enganado, nessa atual temporada. A barreira abre completamente ali, né? Uma coisa ridícula, mas o Bruno Melo tem aí seus méritos também, sem chances para o goleiro, o Marcos Felipe, empatando o jogo muito cedo. Isso é importante, no momento que o Goiás começava a cair um pouco o rendimento, o Bahia chegando ali com algumas bolas alçadas na área, outras finalizações de fora também, o Goiás empatando muito rápido, com a responsabilidade, principalmente do Palácios, né, que chamou aí essa falta na entrada da grande área, e o Bruno Melo de novo, né, acho que, se eu não estiver enganado, o seu 2º gol de falta nesse atual ano. Teve aos 35 minutos também o cartão amarelo do Zé Ricardo, um pouco antes disso, o Goiás acabou levando ali uma falta, também dentro da grande área, alçado, o David Duarte cabeceia com muito perigo, a bola bate no travessão, na volta ainda o Ademir pega um pouquinho fraco ali meio de tornozelo, e o Tadeu faz uma grande defesa, né, já deitado. Então aí já foi, por exemplo, uma grande chance do Bahia nesses 33 minutos, às vezes o torcedor acaba não lembrando disso, né, o David Duarte cabeceia, a bola vai no travessão, e o próprio Ademir pega a sobra, e o Tadeu faz uma grande defesa, depois o Zé Ricardo consegue afastar muito bem. Então depois do gol o Bahia ainda consegue ficar mais com a posse de bola. Rodava dali, o Goiás tentava principalmente uma outra espetada. Conseguiu aos 41 minutos, uma belíssima roubada de bola, mais uma, né, do Lucas Halter na partida de hoje. O Dieguinho lança para o Palácios, a bola chega no Peixoto que bate de primeira na entrada da área, né, e o Marcos Felipe, o goleiro, espalma. Então as bolas quando chegou ali para a finalização, geralmente teve no pé do Peixoto, né? E até naquele momento o Goiás tinha mais finalizações, né? Em direção ao gol. O Bahia tinha chutado 10 e o Goiás 6, mas em direção o Goiás levando um pouco de vantagem. Teve uma outra jogada também dos 45 já, com o Dieguinho fazendo o cruzamento. O Alisson ganha e o Palácio chuta na entrada da área. Um chutaço, né, do Palácio. Enfim, acabou passando perto. Até teve a revisão ali no lance, mas eu não achei que foi pênalti. Até porque quando o Alisson cabeceia a bola, o zagueiro, acho que foi o próprio Gabriel Xavier, ele estava com a mão, de fato, um pouco erguida, mas muito próximo do corpo também. O desvio foi muito próximo da sua mão. Eu também não marcaria aquele pênalti. Então foi basicamente esse o cenário do primeiro tempo. O Goiás começando um pouco mais de posse de bola, conseguindo rodar bem ali a bola com o Zé Ricardo, tendo bastante espaço no meio de campo, o próprio Dieguinho, o Maguinho aparecendo bem lá na frente pelo lado direito, mas a bola tinha que ter chegado no Matheus Peixoto para buscar uma finalização, ou quando foi aberta para o Alisson, por exemplo, no lado esquerdo, poderia ter feito algo diferente, definir mais rápido o lance. Pelo menos o camisa 10, o Palácios, foi um exemplo no jogo de hoje, né? Chamando a responsabilidade, soltando a bola rápido, movimentando e enganando a defesa adversária. Gostei demais do primeiro tempo do Palácio e também do Zé Ricardo, principalmente naquela saída de bola, mas de novo levou um cartão amarelo besta demais, né? Uma falta ali, pega e empurra, se eu não estiver enganado, o Ademir, suspenso para o próximo compromisso. Acaba levando o gol, né? Uma falha da defesa, eu acho que poderia ter sido evitado, principalmente aquela finalização que já tinha acontecido, né, ainda no primeiro tempo. Mas enfim, bola que segue, o Goiás conseguiu empatar o jogo muito rápido, né, 6 minutos após, no primeiro tempo, inclusive ainda tendo mais posse de bola, 53%, trabalhando principalmente pelo meio, contra 47% do Bahia, que espetou mais pela meia esquerda, né, do lado direito de defesa do Goiás. Volta para o segundo tempo, o Bahia tira ali na teoria os 3 zagueiros, coloca mais um jogador na sua parte de meio de campo, pro ataque também, e o Goiás até que começa mais com a posse de bola, levando um pouco mais de perigo. Teve ali também uma boa jogada aos 5 minutos do Zé Ricardo, abrindo para o Alisson, ele demora demais para cruzar. Quando cruza, tinha o Matheus Peixoto e o próprio Palácio chegando, né, para completar, mas a bola passa por todos eles. Então, de novo, o Alisson demorando demais para definir se ele dá o passe de primeira ou espera e corta a marcação e tenta, por exemplo, finalizar ou rolar para quem vinha de trás, poderia ter conseguido algo melhor. Uma outra chance desperdiçada
pelo ponto esquerdo do Goiás, que no geral, eu acho que ele até fez uma partida nota 6,5, mas pelas bolas que tanto esse lance foi o Zé Ricardo que abriu para ele. Teve um outro do próprio Zé Ricardo e do Dieguinho no primeiro tempo. Se fizesse algo diferente, aquele jogo, por exemplo, do Paysandu também, onde o Paysandu erra a bola no meio de campo e acho que foi naquele jogo, acho que foi o William Oliveira, que abre para ele na ponta esquerda e ele chuta ali de esquerda, e poderia ter feito algo diferente. De novo o Alisson na partida de hoje, deixando um pouco a desejar, principalmente porque é um jogador de primeira divisão. Aos 8 minutos também tem uma boa jogada do Alisson, um drible em cima da marcação, até que o Palácios aparece ali, mesmo sofrendo a falta, né? O Alisson dá continuidade, o Palácios chuta de fora e o goleiro Marcos Felipe encaixa. O Bahia volta a tentar trabalhar principalmente essas bolas pelo meio e aos poucos o time do Goiás foi abaixando o ritmo. Eu diria que o Goiás hoje ele recuou cedo demais. Já por volta ali dos 13, 14 minutos, o time começa a abaixar suas linhas e principalmente o meio de campo perder aquela intensidade. É natural, a sequência de jogos também é muito grande. Teve jogo na quarta-feira, né, contra o Paysandu, já tem partida na terça-feira também contra o Universitário, 2 jogos fora de casa, viagens longas também, avião cansa pra cacete viajar também, então assim, não vejo como algo absurdo, né, é algo natural pelo corpo humano, mas achei que abaixou o ritmo muito cedo e as alterações não surtiram efeito nesse sentido, né, visado aí pelo técnico Emerson Ávila. Aos 3 minutos também o Halter e o Maguinho perdem uma bola de cabeça ali pelo alto, o Biel bate de esquerda com a perna esquerda, né, ali pelo lado na entrada da grande área, outra chance que o Goiás quase que leva o gol, Tadeu fazendo uma grande defesa segura, teve o cartão amarelo ainda pro Alisson, aos 21 minutos um chute do Jacaré livre na entrada da grande área. Ele teve umas 2 chances desse jeito, né? Onde poderia ter, por exemplo, dominado e buscado um chute mais colocado. Outra sorte por parte do Goiás, dando muito espaço inicialmente naquele meio de campo. O William Oliveira, o Zé Ricardo caiu um pouco no rendimento. O Dieguinho também, ele até conseguia sair bem ali da marcação, mas na hora de recompor demorava demais, não estava se entendendo muito ali com o Maguinho. E depois desse buraco que passou do meio, começou para as laterais. O Sander fez umas 2 faltas idênticas ali em cima do Ademir, então ficou um momento perigoso por parte do Goiás. O Bahia não teve, por exemplo, bola no travessão, espetacular defesa do Tadeu, mas sobrava muito espaço. Aquele espaço que teve o Goiás no primeiro tempo, no segundo foi principalmente do Bahia, iniciando no meio de campo e depois abrindo principalmente nas 2 laterais, tanto do Maguinho quanto também do Sander, né? Teve muita dificuldade ali pelo lado esquerdo com o Ademir, né? Aos 22 minutos o Alisson saiu para a entrada do Gabriel Novaes e também saiu o Palácios para colocar o Dodô. Acho que o Emerson Ávila, assim, ele sempre demora muito para fazer as mudanças, né, no segundo tempo. E nesse eu acho que ele tirou cedo demais o Palácios. Poderia ter tirado um dos 2 volantes para dar um ritmo um pouco melhor no jogo. Por exemplo, o próprio Zé Ricardo, que já estava com cartão amarelo, e deixado um pouquinho mais o Palácios, né, pelo menos mais uns 5 minutos, uns 10 minutos. Mas eu entendo também por conta dessa sequência maluca de jogos. O Palácios participou de todos os jogos, né? Enfim, pode até mesmo ser um conselho, por exemplo, do pessoal que trabalha nessa parte médica do Goiás. Não vou julgar aqui não sabendo, mas acho que foi um pouco precipitada essa alteração. E os 2 que entraram, né, caíram demais o ritmo, tanto o Gabriel Novaes quanto também o Dodô. Aos 23 minutos teve o Maguinho na falta, novamente do lado livre, né, da marcação, tem que fazer a falta, quase que acho que ele leva o cartão amarelo, né, ali aos 23 minutos, e aos 25 o lance principal, onde o torcedor vai comentar isso por muito tempo, né, o Gabriel Novaes sai na cara a cara com o goleiro, após ele antecipa o David Duarte, a bola meio que sobra ali na zaga, o David Duarte tenta ir com o pé, e o Gabriel Novaes vai com a cabeça, consegue operar, sai cara a cara com o goleiro, olha 2 vezes ainda antes de finalizar e manda em cima do goleiro, assim, um lance bizonho, né? Porque se ele batesse sem olhar, eu até compreenderia. Mas ele olhou, viu o goleiro caindo para o lado direito e manda no lado esquerdo em cima da perna do Marcos Felipe, né? Poderia ter dado, por exemplo, uma cavadinha ou até mesmo chutar alto. Não era um lance difícil, não tinha marcação, não tinha zagueiro dentro do gol. Era só ele e o goleiro tinha que ter feito aquele gol. E o Gabriel Novaes voltando, eu acho que errou aí nessa questão o técnico Emerson Ávila. Poderia ter colocado o tão contestado Diego Gonçalves. Apesar dos pesares, ele tem um pouco mais de ritmo de jogo do que o Gabriel Novaes. Não é um jogador horroroso, como vi muito torcedor comentando. É óbvio, né? Durante o calor do momento ali você acaba falando. Mas os 4 jogos, né, que o Gabriel Novaes fez pelo Goiás foi sim muito bem executados. Volta depois de muito tempo, quase... o jogo dele foi em março, então quase 3 meses, né? Fora dos gramados. Natural, uma queda de ritmo, mas não pode perder de forma alguma aquele gol aos 25 minutos. E aí eu fiquei naquele medo danado, né? Porque se o Goiás leva um gol naquele momento da partida que estava muito difícil, poderia sim acontecer tranquilamente e o Novaes errando um gol desse cara a cara com o goleiro, a coisa poderia ter ficado pior. Ainda bem que isso não aconteceu. O Goiás começa a acalmar um pouco mais a partida. Teve uma boa jogada também do próprio Jacaré aos 31 minutos, de novo o Biel aparecendo dentro da grande área. Sorte de novo pro lado do Goiás, que deixou livre ele, a bola não chegou.
Ainda bem que o técnico acabou tirando ele, né, ali por volta dos 35 minutos. Teve uma outra jogada do próprio Biel, que entrou livre dentro da grande área, um cruzamento do Everaldo em cima do lado esquerdo ali do Sander também, já pedindo, né, uma substituição ou algo nesse sentido, o time bastante cansado. Aos 36 minutos, de novo, uma jogada do Bahia pelo lado esquerdo. O Halter tira a bola ali, foi bem no lance, quase que faz o gol contra também. Um lance muito complicado. Então, pelo menos só nesse momento, eu já falei de 3 chances do Bahia pelo lado esquerdo do campo. Então, não foi só o Goiás que perdeu gols. O Bahia também pode reclamar, por exemplo, da sua pontaria, que poderia, sim, tranquilamente, o Goiás sair vencendo, por exemplo, por 2-1 no primeiro tempo e o Bahia ter ganhado o segundo tempo. Ou empatado, né? Porque o Gabriel Novaes também errou aquele gol absurdo, mas criou, sim, boas oportunidades, melhores do que o Goiás. Entrou o Felipe Costa na vaga do Matheus Peixoto aos 36 minutos e também o Bruno Santos no lugar do Maguinho aos 40. Acho que o Emerson Ávila demorou para sacar, por exemplo, um jogador ali, poderia ter sido o Maguinho ou até mesmo o Dieguinho, para colocar o Bruno Santos. O time sofreu demais naquele lado e o Dodô simplesmente sumiu do jogo, né? Eu não vi praticamente nenhuma jogada dele. Teve ali como o lance estava parado também, ele até erra o passe, enfim, não gostei também dessa substituição, poderia ter tentado algo diferente, mas faz parte, né, das apostas aí do Goiás. E acabou a partida, até que nos minutos finais o Goiás não sofreu tanto, sofreu algumas faltas ali, enrolou um pouco o jogo, mas não teve por exemplo, aqueles cruzamentos perigosos para dentro da grande área, ou muitos escanteios, enfim, ficando mais esse gostinho ruim, porque é óbvio, a gente como torcedor do Goiás vai errar o gol do Gabriel Novaes, mas eu consegui observar pelo menos umas 2 ou 3 chances claras, onde o Bahia deu, digamos, um certo azar. Se um outro zagueiro fecha ali, se um outro atacante, melhor dizendo, fecha a bola um pouco mais rápido, o meio do Goiás estava muito cansado, tanto o Zé Ricardo, quanto também o Dieguinho, o próprio William Oliveira, o time meio que foi cansando. Os 2 laterais também ali já para os 25 minutos, até os minutos finais do segundo tempo, o Sander principalmente do lado esquerdo, onde colocou muita força ali, né, tanto o Biel, o Everaldo, o Ademir jogando por aquele lado, enfim, o Goiás mereceu um empate, jogou bem para isso, mas não dá para dizer que foi um resultado desastroso ou injusto ou algo nesse sentido, apesar daquele gol absurdo, né, errado pelo Gabriel Novaes, faz parte, pelo menos, né, aliviando a barra dele e pra gente como torcedor também, trazendo esse um ponto, né, lá de Salvador. Até que o Goiás termina a partida com um pouquinho menos de posse de bola, né, 48% do Verdão e 52% também do Bahia, que tenta muito as jogadas pelo meio, até tem boas ideias, mas com uma reformulação muito grande. Geralmente esses técnicos portugueses também, eles demoram a entender a dinâmica da equipe. O Bahia pode sim conseguir algo diferente nesse Campeonato Brasileiro, mais para a reta final. Nesse primeiro turno, é bom, digamos, abrir o olho, né? Acho que o Goiás tem um time um pouco mais ajeitado do que esse concorrente seu, inicialmente, né? Obviamente, brigando para afastar do Z4. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. Pelo menos, assim, eu acho que tem alguns pontos interessantes para a gente observar. O Alisson, apesar dos pesares, ele evoluiu seu futebol do que, por exemplo, que vinha aparecer no começo do ano. Até porque o Alisson nem entrava, né, no segundo tempo, por exemplo, nos duelos contra o Corinthians, Internacional, Atlético Paranaense, era quase um jogador fora do baralho. Hoje, poderia ter feito algo diferente, mas é um jogador que dá para entrar no segundo tempo. Titular, acho que não, a diretoria do Goiás errou nessa questão. O Dieguinho sentiu um pouco ali ainda o ritmo, mas um jogador sempre muito útil, principalmente nas roubadas de bola, na saída também, né, um cara muito corajoso e habilidoso naquela intermediária. O William Oliveira até que fez uma boa partida. O Lucas Alta, né, sempre um cara fenomenal ali atrás, na recuperação, na saída de bola, nos cabeceios também. Gostei demais da sua partida de hoje. Ficou faltando principalmente o gol. Mas no geral, acho que o ataque do Goiás evoluiu em relação, por exemplo, aos últimos jogos, principalmente no primeiro tempo, onde teve espaço e atacou o time adversário. Falta a bola chegar no Matheus Peixoto, ou ele se posicionar um pouquinho melhor e fazer logo esse gol. Mas eu achei um time mais dinâmico, um time mais coeso e que sabia o que queria fazer. Ali quando a bola chegava no Palácios, ele tinha uma jogada. O Dieguinho também aparecia muito bem, soltava a bola rápida para o Matheus Peixoto, chegava no Alisson também de maneira rápida pelo lado esquerdo. Gostei desse ponto, algo que eu vinha criticando bastante, né? Essa lentidão quando o Goiás tinha a bola na intermediária, não sabia o que fazer. Até mesmo o Sander, né, que apareceu um pouco mais no ataque nesse jogo de hoje. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você enxerga de positivo, de negativo, né, para essa sequência do Goiás no Campeonato Brasileiro e na própria Sul-Americana, tendo jogo já na terça-feira contra o Universitário. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar outros vídeos, né, aqui na tela final para você acompanhar do Goiás News e também o nosso apoiador do canal, a Sorte Gobet, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!